Olá pessoal! Hoje eu quero trazer algumas dicas para vocês para ajudarem a se preparar para entrevistas de emprego em inglês. Hoje em dia as empresas muitas das vezes nem sequer se importam se você tem um certificado comprovando que você fez um curso de inglês. O que eles de fato querem saber é se você tem capacidade de se comunicar claramente e com precisão no idioma. Muitas pessoas passam pelo processo de entrevista em inglês justamente para poder comprovar esse nível de proficiência. Algumas vezes as empresas podem dar alguma prova ou medir o seu inglês de outra forma, mas o momento da entrevista geralmente é aquilo que mais preocupa as pessoas. Como recentemente eu participei de duas entrevistas para emprego, uma por telefone e outra pessoalmente, eu observei algumas coisas quando eu estava pesquisando algumas dicas e eu resolvi compartilhar com vocês. Espero que possa ajudá-los. O que você precisa manter em mente na maior parte do tempo é que o mais importante para a entrevista de emprego, seja ela em inglês ou em português, é saber dominar toda a informação que está presente no seu currículo. E no caso da entrevista em inglês, é necessário que você tenha certeza que você consegue descrever todos os tópicos do seu currículo em inglês. Então, a seguir, eu vou mostrar para vocês algumas dicas que eu acredito que vão te ajudar a entender melhor o seu currículo, a entender melhor a sua personalidade e a como dominar isso para poder se apresentar da melhor forma em inglês. A primeira dica que eu tenho para vocês é entender as suas fraquezas e qualidades. É muito importante que, desde já, não importa se a sua entrevista vai ser amanhã ou se vai ser daqui a um mês, desde já comece refletindo, faça anotações sobre quais são as suas qualidades e os seus defeitos. Tudo em inglês, obviamente. E durante esse processo de aprendizado sobre si mesmo, você precisa procurar vocabulários que possam expressar de forma precisa a sua personalidade. Só que mais importante do que isso é você saber como apresentar os seus defeitos de uma forma que não seja muito negativa. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes o entrevistador vai te perguntar sobre algum defeito que você tem. Só que ele não quer saber se você é uma pessoa extremamente bagunceira ou uma pessoa que não escova o dente na hora que acorda. Não. Ele quer saber quais são os seus defeitos relacionados ao mercado de trabalho, relacionados à sua performance profissional. Só que mais do que isso, é muito negativo se você apresentar esse defeito sem apresentar algum tipo de ponto de referência que você está trabalhando com aquilo ou que as suas qualidades vão tornar o seu defeito menos aparente. Por exemplo, uma coisa que é muito clássica, um exemplo que todas as pessoas dão quando estão te ensinando a trabalhar com essa questão dos defeitos. Se ele te perguntar, por exemplo, What is your greatest weakness? Qual é a sua maior fraqueza? Você pode dizer, I am perfectionist, but most of the time I try to pace myself and do the things slowly. Ou seja, eu sou muito perfeccionista, mas a maior parte das vezes eu tento me controlar e faço as coisas com mais calma, porque dessa forma, e aí você pode explicar que você usa alguma estratégia para poder melhorar aquele seu defeito. Então, ao mesmo tempo que você apresentar o seu defeito, você precisa apresentar também uma solução ou alguma forma que você encontrou de trabalhar com aquele defeito. Você tem que mostrar que você não é uma pessoa acomodada com aquele defeito. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante é você entender quais são os seus objetivos de carreira. Muitas pessoas já têm isso de forma muito clara desde antes do ensino médio. Outras pessoas terminam a faculdade e não conseguem entender ainda exatamente o que elas querem ser. Você não precisa ter uma resposta definitiva para aquilo. Mas você precisa saber no mínimo o que você não quer. Você precisa entender como que as suas qualidades e os seus defeitos se encaixam na carreira que você está cursando no momento. Talvez você esteja fazendo uma faculdade de informática, uma faculdade de análise de sistemas, você não tem certeza se você vai ser um bom programador. Mas com certeza em alguma disciplina, em alguma aula, você percebeu que algumas das suas características, alguns dos seus defeitos ou qualidades, te direcionam para determinadas áreas dentro da sua carreira. Então é muito importante você identificar isso. Porque no momento da entrevista, com certeza, eles vão tentar entender como é que os seus objetivos estão alinhados com o objetivo daquela vaga, o objetivo daquela empresa. Eu posso dizer sem medo que praticamente qualquer trabalho que você aplicar, existe alguma forma de você relacionar isso à sua carreira. Talvez você esteja cursando farmácia e está aplicando uma vaga de técnico em informática, por qualquer motivo que seja. Eu tenho certeza que você consegue pegar alguma característica que você vai obter com aquele trabalho e relacionar com a sua área de atuação. Então é muito importante você pensar antes da entrevista como que aquela vaga de emprego vai se relacionar com o seu objetivo de carreira ou com a área que você está estudando. E é muito importante, mais uma vez, analisar essa informação e pesquisar o vocabulário específico em inglês caso você ainda não tenha. Outra coisa muito importante que eu fiz e que eu recomendo altíssimo que você faça é ir na descrição do emprego. Geralmente no site das empresas eles colocam o que você vai fazer e o que eles esperam de você.
Você vai na lista de tudo que eles esperam de você, que lá vai ter uma lista de características. Eles vão falar talvez conhecimento técnico em alguma ferramenta, talvez habilidade de comunicação, trabalho em grupo, tudo aquilo. É muito importante você pegar cada ponto daquela descrição da vaga de emprego e relacionar com o seu currículo. Você vai pegar as qualidades e defeitos que você já identificou em você, vai pegar seus objetivos de carreira, vai pegar tudo isso junto e vai relacionar. É bom você pegar e realmente anotar isso. Você pega cada ponto da descrição de emprego e tenta encontrar o que você tem que possa fortalecer aquilo. Então, por exemplo, se eles estão pedindo habilidade de comunicação e você tem uma experiência como, digamos, monitor, você foi monitor na sua faculdade de alguma disciplina, isso comprova que você tem habilidade de comunicação. Então é muito importante que você saiba falar em inglês como que aquilo está relacionado com a sua experiência. Então você precisa se certificar que você tem argumento para provar que você está qualificado para cada ponto daquela vaga de emprego. Geralmente a sua experiência talvez não seja algo palpável, como uma experiência como monitor, mas talvez você já ajudou a organizar uma festa no seu bairro, você já participou de outras experiências na sua vida que não são oficiais, mas você pode usar essas experiências para poder mostrar que você tem uma referência para aquilo que eles estão pedindo. Ainda dentro desse tópico, uma outra coisa muito importante é você entender como as disciplinas que você já cursou na faculdade também se alinham com aquela vaga de emprego. Pelo menos aqui nos Estados Unidos eles valorizam isso, tanto que no currículo, no resume, a gente tem uma área que se chama Relevant Coursework. E nessa área Relevant Coursework, a gente coloca todas as disciplinas que são relevantes para aquela vaga de emprego. No momento não me lembro se no Brasil tem isso. Se isso também acontece no Brasil, deixa aqui nos comentários. Mas você tem que saber também relacionar essas disciplinas que você fez, que elas também são uma referência, são uma prova de que você é qualificado para aquele emprego. E é bom você saber descrever o que você fez naquela disciplina, porque durante a entrevista de emprego, você pode usar isso também como recurso para provar que você está habilitado para poder participar daquela vaga. Muito importante, não tente decorar frases prontas. Você tem que praticar bastante, sim. Você procura amigos que falem inglês ou amigos que tenham um certo conhecimento de inglês. Procure seu professor, alguém que você pode usar como referência para você praticar a entrevista com essa pessoa. Mas de forma alguma, não tente decorar frases prontas, pois isso vai fazer com que você fique mais nervoso. Vai ser um trabalho a mais que você vai ter, não vai soar natural, você vai ficar desconfortável. O importante é você conseguir falar com precisão e com tranquilidade sobre tudo que está no seu currículo. Então você tem que pesquisar assim, vocabulários, pode pesquisar expressões, frases, mas não se prenda àquilo, use aquilo como uma referência, porque chegando na hora, talvez eles nem te perguntem algo relacionado àquilo, você vai ter perdido tempo decorando frases e você vai ficar todo nervoso com medo de esquecer aquela frase que você decorou. Então é muito mais interessante você chamar o seu amigo que fala inglês, você chamar o seu professor, pedir para eles pegarem seu currículo e fazerem perguntas aleatórias, pedir para ele perguntar tudo que está no seu currículo, pedir para você perguntas diferentes relacionadas à vaga de emprego também. Você pode fingir que o seu amigo, o seu professor é o recrutador da empresa, então você dá o seu currículo e dá a descrição do emprego e pede para que eles façam perguntas relacionando as coisas, porque é justamente assim o processo de entrevista. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, quando eu participei da minha primeira entrevista, eu fui entrevistado por 3 pessoas diferentes. Cada um deles trouxe um iPad com o meu currículo e eles foram tópico por tópico do meu currículo, pedindo para eu explicar com mais detalhes os projetos que eu tinha participado, disciplinas que eu tinha feito, clubes que eu faço parte, até mesmo experiência como serviço voluntário. Então, por isso que é tão importante você dominar o seu currículo, você dominar as suas características e os seus objetivos em inglês. Pesquise o vocabulário necessário, pratique bastante, você vai se sentir mais confiável, você vai mandar muito bem na sua entrevista em inglês. Agora, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link para um artigo falando de 8 perguntas muito comuns que são feitas em entrevistas de emprego em inglês. Eu achei no site iTalk, por muita coincidência eu estava me preparando para poder fazer esse vídeo, eles me enviaram por e-mail esse artigo, veio muito na hora certa, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou citar 3 perguntas que são perguntas muito comuns de serem feitas nessas entrevistas. E vocês, para verem mais detalhes de como responder essas perguntas, como se preparar para essas perguntas, entrem no link. São perguntas como: Tell us a bit about yourself. Eles sempre vão te perguntar para você contar um pouco sobre você. Give an example of a problem you faced at your last job and how you solved it. Algumas vezes eles podem te perguntar sobre alguma situação que você passou, alguma vez que você teve que resolver algum problema, você tem que se sentir confiável, se sentir confortável para poder contar uma experiência como essa. What would you like to be doing 5 years from now? Essa é uma pergunta muito comum, eles podem perguntar 5 anos no futuro, 10 anos no futuro.
mas eles querem saber se você tem uma projeção, se você tem uma perspectiva de vida, ou se você simplesmente está aplicando para aquele emprego que foi a primeira coisa que apareceu e você não tem plano nenhum com aquilo. Por isso que eu falei que é tão importante você ter seu objetivo de carreira bem traçados, porque tudo isso vai vir em conta, tudo isso vai mostrar que você é uma pessoa confiante, que você é uma pessoa focada e que você sabe o que você está fazendo ao aplicar para aquele emprego. Bem, as minhas dicas foram essas. Se você ainda tem alguma dúvida com relação a entrevistas em inglês ou entrevistas aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo entrevistas de emprego em geral, deixe aqui nos comentários. Se você gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você conhece alguém que vai fazer uma entrevista de emprego em inglês pela primeira vez, a gente fica bem nervoso, eu sei como que é isso. Se você gostou do vídeo, clique em like, se inscreva no meu canal para novos vídeos. Até a próxima!